2021 está sendo um ano bem badalado na Bolsa de Valores brasileira. Já tivemos vários IPOs e para o segundo semestre do ano ainda vão vir muito mais. Então no vídeo de hoje você vai ver 3 IPOs que vão acontecer ainda em 2021. Fala aí, investidores e futuros investidores, tudo bem? Eu sou o Matheus Guzmão, estou aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, né, voltando aqui com a camisa raiz do canal, assim aqui do nosso antigo nome, Investindo aos 12. Vou vir aqui falar de IPOs, né, um assunto que está sendo muito comentado aí desde o ano passado. Já se fala muito em IPOs, porque com o crescimento do número de investidores na bolsa, acaba se gerando mais interesse nas empresas em fazer o IPO, né, em captar dinheiro na bolsa de valores. Então esse ano já tivemos vários IPOs de destaque aí, como da Mosaico, teve da Redditor do ano passado para esse ano. Enfim, tivemos diversos IPOs e agora vão ter muitos outros no segundo semestre do ano. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Eu escolhi 3 IPOs que eu particularmente gosto das empresas que eu vou falar aqui para vocês. Mas bem, antes da gente ir de fato para os IPOs, peço que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo sobre investimento semanalmente aqui para vocês. Também me segue lá no Instagram, Matheus Guzmão, que lá tem conteúdo diário sobre investimentos, certo? Mas bem, primeiramente, o que é um IPO? IPO significa Initial Public Offering. É basicamente a oferta pública inicial, ou seja, digamos que você tem uma empresa fora da bolsa e aí você quer investimentos para você crescer sua operação. Por exemplo, você quer contratar mais gente, às vezes, sei lá, você quer construir um escritório novo e aí você vai captar dinheiro de investidores. Então você vai pegar uma parte da sua empresa e vai vender para os investidores. Com a IPO funciona da seguinte forma: a empresa vai decidir uma parte da sociedade dela que ela vai vender para os investidores e aí bota isso na bolsa de valores e os investidores vão comprar a sua participação da empresa e aí esse dinheiro que os investidores desembolsam vai para o caixa da empresa. Então essa oferta pública inicial, a empresa pega as ações dela e oferta publicamente, né? Oferta a bolsa de valores para quem quiser comprar, pode comprar essas ações dessa empresa. Então, bem, primeiro aqui o IPO que eu trago para vocês é o IPO do Traders Club. Sim, o Traders Club, que é uma empresa que já querida, pode-se dizer assim, por alguns inscritos do canal um pouquinho mais antigos, né? Já fiz inclusive 2 vídeos lá no escritório do Traders Club, né? Vou deixar aqui nos cards, um com o André Musso e outro com o Felipe Pontes. Ambos vídeos foram bem legais de gravar, recomendo vocês assistirem aqui que tá nos cards, certo? Mas enfim, continuando aqui, o que é o Traders Club? O Traders Club, de forma resumida, é um aplicativo, né? Uma empresa aí que tem o principal produto, o foco é no aplicativo Traders Club, onde você tem mais ou menos uma rede social de investimentos atrelado a um portal de notícias muito bom. Então lá no Traders Club, né, várias pessoas vão publicando opiniões de investimento, pode-se falar assim, meio que o Twitter focado para investimentos, de forma assim bem rasa, pode-se falar assim, tem essa parte no aplicativo. Outra que o Traders Club se destaca muito é na parte de notícias, o TC. Tem a parte de notícias que é sensacional, eles dão a notícia de forma muito rápida, assim, muitas vezes antes dos grandes portais darem. Então, um destaque aqui, por exemplo, é o da fusão da Notre Dame Intermédica com a Pvida. Eu lembro que eu tava lá na praia e chegou a notificação lá falando sobre a fusão, antes mesmo da ação da Pvida entrar em leilão, por exemplo, né, depois das pessoas negociarem. Então o app é bem interessante porque às vezes consegue dar esse gap de informação, né, dar uma informação antes e quem aproveita consegue pegar uma oportunidade. Então esse também é outro ponto bem interessante. Do aplicativo também vem se formando aí a parte educacional do TC, né, com cursos, com o próprio canal do YouTube, TC School, o TC Matrix, que o próprio Felipe Pontes falou muito sobre aqui no vídeo. Então de fato um negócio bem interessante e que tem um potencial de crescimento muito grande, um potencial de crescimento muito grande pelo fato da entrada de investidores pessoa física, né, na nossa bolsa de valores ser cada vez maior, e com isso o Traders Club também tende a ter um crescimento muito bom nisso. Mas falando aqui um pouco sobre os números do Traders Club, eles tiveram uma receita, isso aqui é os dados de 2020, eles tiveram uma receita líquida, ou seja, o que a empresa faturou de 40 milhões de reais e eles tiveram um lucro líquido de 13 milhões de reais. Então aqui a gente já tem 2 pontos. Primeiro, o Traders Club não é uma empresa gigantesca, ainda não é uma blue chip da vida e vai entrar aí com valor de mercado, em minha opinião, que é uma estimativa, né, entre 1, no máximo 2 bilhões de reais, certo? Mas eu creio que vai entrar
chegar a 1 bilhão de reais, ou então até um pouco menos também, o valor de mercado Traders Club na bolsa. Não vai ser uma empresa gigantesca, certo? Tenha isso em mente. E outro ponto é que é um negócio bem lucrativo, né? Afinal, uma receita de 40 milhões e um lucro de 13 é mais ou menos aí uma margem líquida de mais de 20%. Então é um negócio bastante lucrativo e que é bom você ficar de olho caso você goste de IPOs também para empresas mais voltadas à tecnologia, como é o caso do TC. Bem, então indo aqui para a nossa próxima posição temos a Raizen, que é uma subsidiária, pode falar assim, da Cosan aqui no Brasil. Mais especificamente é uma joint venture da Cosan, a empresa brasileira aqui que está na bolsa, uma holding aí que tem Rumo, tem a Raizen, a própria Cosan também, né? Tem a Comgás, é uma parte, então é de fato uma empresa aí bem grande, né, na bolsa, é quase uma blue chip, pode falar assim. A Cosan tem uma relevância também muito grande no nosso índice Bovespa, então já é uma empresa grande. E a Raizen é uma joint venture. O que é uma joint venture? É uma empresa que é formada meio que em conjunto, aqui no caso da Cosan com a Shell, né, que eu acho que eu não preciso nem explicar o que é a Shell para você, né? Mas bem, aqui sobre o negócio da Raizen, ela é primeiramente uma empresa focada na geração de energias limpas, pode-se dizer assim, e principalmente focada na produção de etanol, que é um combustível que é considerado uma fonte de energia renovável. E essa é a parte de fontes de energia renovável, é uma tendência que nos próximos anos tende a crescer muito. Então, negócios atrelados à energia eólica, a energias limpas no geral tendem a ter um crescimento muito grande, porque cada vez mais o mundo vai se voltar para essa parte de ter aí uma consciência ambiental, pode-se falar assim, né? Então, deixando um pouco de lado os combustíveis fósseis, como o próprio petróleo. Então, a Raizen pode se beneficiar muito nisso, porque ela é uma das maiores produtoras de etanol do Brasil. Então, é de fato um negócio que tem esse lado, né, de produção de energia limpa muito interessante, que pode trazer um crescimento muito expressivo para a empresa. Porém, não é só essa parte de geração de, principalmente de etanol, né, que a empresa sobrevive. A empresa também tem a parte de varejo, ou seja, de distribuição de combustíveis, ou seja, né, falando aqui direto ao ponto, a rede Shell no Brasil, ou seja, quando você vai num posto Shell que tem no seu bairro, por exemplo, esse posto é da Raizen. Então é de fato uma empresa que tem uma rede de postos de combustíveis muito grande no Brasil. Segundo a empresa, eles têm mais de 1000 postos ao redor do Brasil e eles podem mais que quintuplicar isso, se eu não me engano, até 2030. Então, de fato, é uma empresa que também, na parte do varejo, né, de postos de distribuição, eles podem ter um crescimento muito grande nos próximos anos. E também com outra parte, que é a parte de conveniência, né? Para quem não sabe, a parte dos postos Shell ali, a conveniência, se não me engano, o nome é Shell Power, também pertence à própria Raizen, né, que é uma parte bem lucrativa. Então esse crescimento de postos e de lojas de conveniência também pode ser bem interessante para a empresa nos próximos anos. Bem, um ponto interessante da Raizen aqui é que ela já possui um site de relação com investidores. Por isso eu consegui aqui alguns dados, né, mais detalhados sobre a empresa no ano passado. Ele, segundo o site de relação com investidores, para quem não sabe, é o site que a empresa da própria empresa, que ela diz tudo sobre ela, o que é que ela faz, quanto ela fatura. E segundo tem no site de relação com investidores da Raizen, eles faturaram 120 milhões de reais em 2020 e tiveram um lucro líquido nessa operação de 2 milhões de reais, como diz o site. Aqui a gente já pode ver uma coisa, que não é um negócio tão lucrativo quanto, por exemplo, o Traders Club. Afinal, é um ponto, né, que a gente tem que aceitar do setor de combustíveis, né, do setor, principalmente aí da distribuição de combustíveis, de gasolina, né, até porque um ponto que pode ser negativo é que a empresa concorre com o monopólio da Petrobras. Então, outro ponto que pode ser uma disrupção para a empresa é a privatização da Petrobras, né? Ou seja, caso venha a ocorrer nos próximos anos, com o monopólio se desfazendo, né? Aí pode ser também uma oportunidade muito grande de crescimento para a empresa, mas por enquanto ela acaba tendo essa margem apertada por ter que concorrer com o monopólio aqui, que é a Petrobras, certo? Mas bem, aqui no caso da Raizen, como vocês já puderam ver, né, tem um faturamento aí bem grande já de 120 milhões de reais. E aí, em minha opinião, eu creio que já seja uma oferta aí que pode captar bem mais dinheiro, passando aí até de 1 bilhão de reais essa oferta. Então vamos ver como é que vai sair aí
nos próximos dias, nas próximas semanas aí, na nossa bolsa de valores, certo? E o terceiro IPO aqui dessa lista é o da Nadir Figueiredo. A Nadir Figueiredo, para quem não conhece, né, que talvez se você tá vendo esse vídeo aqui de São Paulo, você talvez não conheça, mas a Nadir Figueiredo é uma empresa muito grande, principalmente no Nordeste, de recipientes, pode falar assim, de utensílios domésticos. Então, por exemplo, como a gente chama aqui, pelo menos eu não sei se é o nome certo, mas os pirex, pode-se falar assim, aqueles recipientes de se guardar comida que são feitos de vidro, por exemplo. Aqui no Nordeste, a maior parte, se você for em um mercado, por exemplo, até em uma lojas americanas da vida, por exemplo, se você for ver, a maior parte desses utensílios vai ser da Nadir Figueiredo. Então a Nadir Figueiredo atua no setor de utensílios domésticos e principalmente na parte do vidro ali, né? Então é uma empresa que fabrica, por exemplo, copos de vidro, claro, né? Os copos de vidro, que tem os pirex, né? Que são os recipientes de você pôr comidas, enfim, também comida que é feita de vidro, também tem pratos. Então é uma empresa que é bem relevante no setor, e principalmente no Nordeste, né, que a empresa, para quem não sabe, é do Nordeste, mas tem atuação no Brasil todo, porém, onde ela é mais forte é no Nordeste. Um ponto interessante pra gente assemelhar aqui com a empresa que já está na bolsa, com a M. Dias Branco. A diferença é que a M. Dias Branco, né, da parte de massas e biscoitos, mas tem uma atuação parecida. A M. Dias Branco, ela tem atuação em todo o Brasil, né, tem marcas ao redor do Brasil, como por exemplo no Sudeste tem a Piraquê, mas a M. Dias Branco é muito forte mesmo no Nordeste, assim como a Nadir Figueiredo também. A Nadir Figueiredo é muito forte no Nordeste, mas também tem atuação no Brasil todo, certo? Um ponto interessante aqui da Nadir Figueiredo é que ela não está entrando na bolsa pela primeira vez. Como assim, Matheus? Até o final de 2019, as ações da Nadir Figueiredo eram negociadas na bolsa. A empresa antes estava na bolsa. Mas por que eles saíram? Porque eles fizeram um OPA. O que é um OPA? O OPA é o contrário do IPO. Enquanto o IPO é uma oferta pública de venda das ações, pode-se falar assim, a OPA é uma oferta pública de aquisição. Ou seja, se a empresa quiser sair da bolsa, ela tem que comprar todas as ações dela que estão sendo negociadas na bolsa. E foi isso que a Nadir Figueiredo fez. Lá no final de 2019, eles decidiram recomprar todas as suas ações. Então, todas as ações que estavam na bolsa, eles pegaram o dinheiro do caixa deles e foram lá e compraram essas ações. Mas por que eles compraram essas ações? Gente, sempre que tem um OPA, é pelo simples fato da ação estar muito barata. Então, sempre que ocorrer uma oferta pública de aquisição, tenha em mente que essa empresa está muito barata. Porque para uma empresa comprar todas as suas ações, ela tem que estar em uma situação boa. Até porque essa empresa vai quebrar, ela não vai comprar todas as suas ações. Ela já não vai gastar o caixa da empresa, que é pouco, para comprar as suas ações. Ela vai deixar as ações lá na bolsa e os investidores que se lasquem, pode-se falar assim. Nossa! Então, bem, pelo fato das ações estarem baratas, a empresa vai lá e recompra todas elas. Para vocês terem uma ideia aqui de alguns dados da empresa antes dela sair da bolsa, a relação preço-lucro, que diz mais ou menos quantas vezes o lucro anual da empresa essa empresa está custando no mercado, era de somente 3,5, ou seja, a empresa demoraria em média para comprar só com o seu lucro 3 anos e meio. Então isso aí já nos diz que poderia estar realmente muito barato, e isso foi isso que a empresa fez. E o que estava barato foi lá e recomprou as suas ações. E sobre a operação aqui em si, o indicador ROI, que para quem já conhece um pouco de análise fundamentalista sabe que é o retorno sobre o patrimônio líquido, um indicador para dizer mais ou menos quanto em cima do capital dos acionistas, aqui o que a gente chama de patrimônio líquido, quanto a empresa está retornando de lucro, certo? Então esse indicador aqui é de 23%, ou seja, é fenomenal a lucratividade da empresa, que junto também a margem líquida, que aqui a margem já é um indicador mais conhecido, que diz qual é a parte do faturamento da empresa, da receita dela que sobra para a empresa de fato depois de excluir todos os custos, era de 9%. Então a margem aqui muito boa. Mas sobre os números atuais da empresa, no caso no ano que fechou, né, 2020, a empresa teve uma receita líquida de 1,2 bilhão de reais, aqui já é uma empresa de um porte maior do que as demais do vídeo, né, aqui eu já acredito que o valor de mercado da Nadir Figueiredo venha a sair aí um pouco acima até dos 2 bilhões de reais, por conta desse faturamento mais alto que as outras, né, e também a empresa teve um lucro de 138 milhões de reais, fazendo aí, né, uma margem também perto dessa de 9%,
12%, um pouco maior, creio eu que esteja aqui fazendo de cabeça entre 11% e 12%, a margem líquida da Nadir Figueiredo. Mas bem, a mensagem que eu quero passar aqui com esse vídeo, né, depois de ter dito as empresas, é para você ter cuidado com os IPOs, certo? Os IPOs são empresas que a gente tá, tirando o caso da Nadir Figueiredo, claro, mas empresas que a gente nunca teve acesso a muitos dados, empresas que eram fechadas, né? Então, a Eboost tem um pouco de cuidado com isso, porque às vezes na história da empresa pode ter tido alguns perrengues, falando assim mais simples, né, que podem fazer a gente acaba não gostando da empresa, no IPO a gente acaba não vendo isso. Então, pela falta de dados e por você também ter um histórico da empresa, né, não saber como essa empresa se comporta de acordo com alguns momentos da bolsa, eu prefiro ficar longe de IPOs. Então eu não pretendo a princípio entrar em nenhum desses IPOs que eu falei aqui no vídeo, e eu acho que é bom você focar nas empresas que já estão na bolsa, né, que tem muita empresa boa e muitas oportunidades aí, ações que já estão há muito tempo aqui na bolsa, então você não precisa ficar reinventando a roda para ganhar dinheiro na bolsa de valores, certo? Então bem, pessoal, esse foi o vídeo, para você ter gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo semanal aqui para vocês, certo? E também deixa aqui nos comentários se você gostou, se você pretende entrar em algum IPO, conta aí que eu também respondo todo mundo caso você tenha alguma pergunta, certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!